E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto empolgante aqui na área dos decompositores, na área do final da cadeia alimentar, que é o reino fungi. O reino fungi que abrange todos os fungos, e esses fungos que têm um papel ecológico fundamental, juntamente com as bactérias, fazer a matéria girar, fazer a matéria ciclar, tá certo? Ciclagem de matéria, decomposição de matéria orgânica. Então vamos ver alguns aspectos relacionados à importância dos fungos, tá? Então os fungos, eles são importantes para nós, primeiro, pelo lado ecológico, como eu estou citando para você, eles são decompositores de matéria orgânica, eles fazem a decomposição, eles fazem a matéria orgânica voltar a ser o quê? Mineral. Decomposição, então é um papel importante dos fungos, eles fazem isso juntamente com as bactérias. Por outro lado, tem o papel patológico, não é? Os fungos são causadores de doenças conhecidas como micoses. Veja só, pano branco, frieira, pé de atleta, candidíase, não é? São algumas doenças causadas por fungos. É bem verdade que existem doenças viscerais também terríveis provocadas pelos fungos. Então os fungos são causadores de micoses, tá? Tem esse lado aí também. Outra coisa, os fungos têm a importância industrial. Esses fungos, eles podem ser utilizados em fermentações assim fundamentais, não é, na nossa vida. Eu estou falando de quê? Fabricação de pão, fabricação de queijos, fabricação de cerveja, o famoso suco de cevada, né? O suco de cevada, a cerveja, entra o fungo da história aí. Então tem o lado industrial também dos fungos, beleza? E tem também fungos que são comestíveis, os cogumelos, os champignons, né, que a gente come, aquela loucura toda, cogumelo, comestível. Tem o lado medicinal também dos fungos. Os fungos, eles são utilizados na fabricação de antibióticos. Lembra? Primeiro antibiótico isolado pelo ser humano, penicilina, extraída do fungo penicílio. Então, Alexandre Fleming, né? Ainda na década de 40 do século passado, estava lá descobrindo o antibiótico penicilina, que vem dos fungos. Então veja que os fungos, eles trabalham bastante aí, tanto para nós, como para o ecossistema de um modo geral. Vamos então ver alguns aspectos, algumas características gerais. O que é um fungo? O que é um fungo? Quando você for definir um organismo, você vai ter que definir pelo tipo de célula que ele produz. Ele tem célula procarionte ou eucarionte? O fungo é eucarionte, lembra? Procarionte, só bactéria. É bactéria? Não. Então pronto, é eucarionte. Então fungo é eucarionte. Depois você vai dizer quantas células tem nele. Tem fungo que é unicelular e tem fungo que é pluricelular. Então tem fungo unicelular, tem fungo pluricelular. Bom, eles moram em que condições? Alguns sobrevivem na presença do oxigênio e outros na ausência do oxigênio, aeróbios ou anaeróbios, tá bom? Então são uni ou pluricelulares, aeróbios ou anaeróbios, não tem clorofila no fungo, não tem cloroplasto no fungo, eles não fazem fotossíntese. Professor, se eles não fazem fotossíntese, eles são heterótrofos, olha aqui, ó, heterótrofos. Heterótrofos por absorção. Então como é que eles fazem? Olha aqui, ó, isso aqui é um fungo, ele vai jogar as enzimas digestivas no meio da matéria orgânica, vai digerir essa matéria orgânica e depois que digerir essa matéria orgânica, ele absorve. Então a digestão dele é fora da célula, fora do corpo. Então digestão extracelular, extracorpórea. Lembra disso aí? Digestão extracelular, extracorpórea, por isso eles são chamados de heterótrofos por absorção. Onde é que os fungos moram? Os fungos moram em ambientes úmidos, porque eles precisam de água para fazer digestão. A digestão é externa, a digestão é fora. Então tem que ter água, umidade e tem que ter a comida deles, que é a matéria orgânica. Então ambientes úmidos e com matéria orgânica. Outra coisa, pessoal, eu posso estar fazendo uma questãozinha bacana ali, me enrolar, mas aí apareceu esse nome aqui, ó, hifa. Hifa é fungo. É o nome que se dá ao filamento, à célula do fungo, hifa, tá certo? Nós temos aí, basicamente, dois tipos de hifas. Nós temos as hifas cenocíticas, não é? Ou hifas aseptadas. Veja que elas não são separadas por paredes, tá? E temos as hifas septadas, não é? Que são separadas por paredes. Essas hifas septadas, algumas podem apresentar um núcleo, são chamadas de unicarióticas, aqui ó, unicarióticas.
Outras podem apresentar 2 núcleos em cada célula, são as dicarióticas. Existem até aquelas que podem apresentar vários núcleos por células, tá bom? Então, hifa é o nome da célula que se dá ao fungo, né? Célula do fungo. Pode ser a septada, pode ser também o quê? Septada, com um ou vários núcleos. Tudo bem? Olha só, e o conjunto de hifas? O conjunto de hifas forma um outro nome que é típico dos fungos, micélio. Micélio. Micélio é o nome que se dá, não é? A um conjunto de hifas, não tem tecido no fungo. Tem micélio, que é um emaranhado de células, é um emaranhado de hifas, tá bom? Já ouviram dizer também que os fungos parecem mais com os animais do que propriamente com os vegetais. Por quê? Devido a algumas semelhanças bioquímicas. Veja, a substância de reserva do fungo é a mesma substância de reserva que tem lá nos animais, glicogênio. Se fosse planta, seria amido, mas aqui é glicogênio, a mesma reserva que tem nos animais, não é? Bom, outra coisa, a parede celular. A parede celular tem quitina. Se fosse uma planta, seria o quê? É celulose, mas aqui é quitina. Quitina que também é encontrado lá nos animais, né? Então a minhoca tem quitina nas cerdas, o molusco tem quitina na rádula, tá certo? O artrópode tem quitina no exoesqueleto, quitina, o polissacarídeo que tem lá nos animais, tem também nos fungos. Semelhanças bioquímicas, os fungos são parentes mais próximos de quem? Dos animais. Beleza? Olha só, você tá vendo aí um cogumelo? Esse cogumelo, ele tem um corpo dele dividido em 2 partes. Essa parte aérea, que é a parte aérea, ela vai ser responsável pela reprodução. É ela que vai formar os esporos, então faz reprodução. E a parte que penetra na matéria orgânica faz aquilo que eu citei para você agora há pouco, digestão extracorpórea e em seguida a absorção. Então essa parte aérea que faz reprodução é o chamado corpo de frutificação. E a parte que penetra na matéria orgânica para fazer digestão e em seguida a absorção é o corpo vegetativo. Então um fungo grande, um fungo pluricelular, ele tem o corpo dividido em 2 áreas. Corpo de frutificação, que faz a reprodução, e corpo vegetativo, que faz a nutrição. Se liga aí, tá bom? Aspectos gerais dos fungos. Professor, como é que um fungo reproduz? Cara, tem algumas coisas, alguns nomes que quando eu vou falar da reprodução de um organismo, eu tenho que lembrar. Então eu posso falar de reprodução sexuada, posso falar de reprodução assexuada dos fungos, mas eu jamais vou deixar escapar isso aqui. Olha, os fungos preferencialmente se reproduzem por esporos, tá? Tanto na reprodução assexuada, como também na reprodução sexuada, eles vão formar esporos. Esses esporos, tá? Eles vão gerar hifas, que são as células do fungo. Claro, tudo bem, reprodução assexuada, tem esporos, mas não esqueça também que quando o fungo é unicelular, ele pode fazer isso aqui, ó, bipartição. É uma célula, a célula se quebra, dá origem a 2 novas células. Fácil, né? Moleza, bipartição, ou cisciparidade, é assexuado. Pode brotar também, um cogumelo pode brotar. Pode gerar um novo cogumelozinho ali no broto, então brotamento. Ele pode até regenerar. Por que não? São mecanismos assexuados de reprodução. Agora, na reprodução assexuada, você vai ter principalmente os esporos. E não esqueça, esporos assexuados são formados por mitose. Como é que é? Esporos assexuados são formados por mitose. Beleza? Esses esporos assexuados, formados por mitose, e aí nós vamos ter então, ó, 3 tipos de esporos assexuados. Nós temos os conidiósporos, né? Conidiósporos, tá? Nós temos também os aplanósporos e zoósporos. São esporos formados por mitose. Detalhe, aqui você tem conidiósporos, olha só. Conídeos, esporos filamentosos, que vão se soltando aos pouquinhos aqui, ó, e vão ser transportados pelo ar. Conidiósporos são esporos leves transportados pelo ar. Você tem aqui os aplanósporos, não é? Aqui ó, os aplanósporos também, vem aqui desse esporanjozinho que vai se romper, liberar os esporos, que também serão transportados pelo ar. E os zoósporos, aqui ó, zoósporos, são esporos flagelados, tá? Que vão ser transportados pela água. Embora conidiósporos,
Aplanósporos e zoósporos sejam esporos mitóticos, esporos assexuados. Agora a dispersão deles que é um pouco diferenciada. Aí está a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, nós também vamos ter a formação de esporos. Acontece que eu vou ter a formação de um zigoto. Depois que formar o zigoto, eu vou ter a meiose para formar esporos. Então, esporos sexuados são esporos formados por meiose. Esporos sexuados são esporos formados por meiose. Nós temos dois tipos de esporos sexuados. Nós temos esse aqui, ó, ascósporos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 esporos dentro de uma grande célula, dentro de um asco. Daí o nome ascósporos, tá certo? E aqui eu tenho os basidiósporos. São 1, 2, 3, 4 esporos presos a um basídio, a um eixo de sustentação. Daí o nome basidiósporos. Basidiósporos são esporos sexuados, assim como os ascósporos. Detalhe, se liga aí, ó. O tipo de esporo sexuado serve como critério para fazer a classificação do fungo. Por exemplo, olha só, o fungo que vai formar ascósporos, ele é classificado como ascomicetos, tá? Bom, leveduras, penicílio, claviceps, para fazer LSD, né? Aí é um ascomiceto, porque tem o quê? Ascósporo. Aquele que faz basidiósporos, ele é um basidiomiceto, cogumelo. E aquele que não faz nem o ascósporo e nem o basidiósporo, ele é deuteromiceto. São chamados fungos imperfeitos, como Candida albicans, tá legal? Esses 3 filos de fungos aí, você precisa guardar nos seus neurônios. São os mais lembrados, são os mais cobrados, tá bom? E associe a classificação dele com o tipo de esporo que ele forma. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Você tem aí as principais informações sobre fungos, você vai usar e acertar a sua questãozinha. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. Show de bola. Tchau, galera!